Olá, boa noite, paz do Senhor Jesus, amém? Para você que está assistindo esse vídeo à noite, boa noite. Para você que vai estar assistindo na parte da manhã, bom dia. E para você que vai estar na parte da tarde, boa tarde. Estou gravando esse vídeo agora na parte da noite, na verdade madrugada, né? Já passou da meia-noite. Gostaria de estar trazendo uma mensagem aqui para os irmãos, meditação, para cada um de vocês, inclusive para mim também. Que está lá em 1 Reis, a partir do capítulo 17, do versículo 13 e 14. Na verdade, eu vou estar lendo o 13, o 14 e também o 24. Amém? Meu nome é Isaías. E se você gostou também do vídeo, você pode compartilhar, você pode deixar o seu like, fica à vontade, para que a gente possa continuar fazendo nossos vídeos aí. Diz assim, 1 Reis, capítulo 17, versículo 13 e 14. Elias lhe disse: Não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro fazer dele para mim um bolo pequeno e trazer-mo aqui fora. Depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. No versículo 24 diz assim: Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Eu vou repetir mais uma vez, diz assim: Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e que essa palavra venha sair do Espírito Santo para a edificação de cada um. Amém. Irmãos, esse texto aqui ele retrata a respeito da viúva de Serepta, né? E para que eu possa falar um pouco a respeito desse texto, eu tenho que voltar um pouco lá atrás, ainda no capítulo 16, mais precisamente no final do capítulo 16, para que os irmãos possam entender o contexto geral do que eu tenho para passar. No final do capítulo 16, principalmente no versículo 29 do capítulo 16, vai falar sobre o reinado de Acabe. Acabe ele passa a assumir o reinado de Israel, capital Samaria, após o período do pai dele ser rei. Então ele antecede o pai dele, o Onri, vamos falar Onri, então ele assume o reinado do pai, então ele passa a reinar sobre Israel, né? Capital Samaria. Esse é o reino do norte, correto? Só que a Bíblia fala que Acabe ele começa a fazer, ele faz mal, agir mal perante aos olhos do Senhor. Então, até aquele momento, Acabe tinha se tornado o pior rei de todos os tempos de Israel. Então, por fazer mal aos olhos do Senhor, como idolatria, entre outras coisas. Então, um dos maiores pecados que Acabe comete, ele acaba se casando com Jezabel. Então, ele casa com Jezabel, que é uma sidonita, né? Ela é da região de Sidom, e ela é filha de um rei, então ele acaba casando com ela. Então, ele acaba casando com Jezabel, que por sua vez ajuda a introduzir ali naquela época em Israel adorações a Baal, que é o deus dos sidonitas. Então, Jezabel ela tem essa profunda participação em estar levando essa divindade deles para lá, né? Então, esses deuses aí, um deles o Baal, no qual a Jezabel acaba levando, fazendo a cabeça de Acabe. Mas a gente fala, né? Fazer a cabeça. Ninguém faz a cabeça de ninguém se ele não deixar. Mas, de certa forma, ela tem uma influência muito grande. Então, ali o povo de Israel começa a adorar Baal. E
Por conta disso, Deus também levanta um grande homem de Deus, o Elias, o profeta Elias. A Jezabel, ela começa a perseguir os profetas e ela começa a matar os profetas que se levantam para poder se posicionar contra essa adoração aos outros deuses, aos deuses, por exemplo, a Baal, por exemplo. E Deus levanta a Elias. E o que o Elias faz? O Elias, ele profetiza uma seca, uma grande seca em Israel. Então ele profetiza essa seca e, ao mesmo tempo que ele profetiza essa seca, Deus manda que ele vá até um riacho, né, próximo do Jordão, região de Querite, onde ele vai ficar ali escondido para que ele não seja morto. Por que ele faz isso? Deus manda ele para lá. Porque ele fica com medo de ser morto por Jezabel. E Deus, então, para proteger ele, para guardar ele, não só o corpo físico, mas também a sua mente, que a sua mente fica perturbada, ele se sente pressionado de tamanha pressão que era naquela época a respeito da perseguição aos profetas. Então ele vai para lá para poder se resguardar. E Deus fala para ele: você vai que eu vou te alimentar através de corvos. Então vou separar, eu vou enviar, porque deu uma travadinha, vou enviar os corvos vão levar comida para você. E lá também tem água para você passar esse período aí. Só que, meus irmãos, o rio começa a secar, o tempo passa e começa a ficar sem falta água também. Então, Deus ele fala para o Elias que é a hora dele voltar. Então, só que Deus fala para ele: vai para a região de Serepta. Lá tem uma viúva e ela vai te dar abrigo, ela vai te dar acolhida. Meus irmãos, Deus ele não faz nada para nós sem um propósito. Então, ele profetiza a seca por causa do pecado do povo, por causa da adoração a outros deuses. Então, ele profetiza a seca. E Deus ele tem um desfecho tão lindo nessa história aqui. E no meio dessa trajetória, a gente pode ver que no meio do caminho, Deus coloca a viúva de Serepta para ajudar Elias. Ou é Elias que ajudou ela. Então, de certa forma, Deus ele vai sempre colocar pessoas no nosso caminho para nos ajudar. Mas mais do que isso, ele não só coloca pessoas no nosso caminho para que possam nos ajudar. Nós temos que estar perceptivos a entender a voz de Deus para que nós possamos também abençoar essas pessoas. Então, às vezes a pessoa está desempregada. A pessoa está passando uma certa dificuldade e ela ora tanto para Deus abrir a porta. Deus abre a porta. Mas Deus vai abrir a porta para essa pessoa justamente aonde tem pessoas para que precisam ser evangelizadas, pessoas que precisam ouvir a palavra do Senhor. Então, nós como servos de Deus, como cristãos, o que nós temos que fazer? Estar sensitivos à voz de Deus, para que nós possamos ouvir a voz de Deus. Então, toda vez que a gente for determinado, seja um trabalho, um curso, uma faculdade, seja uma viagem que a gente vai pedir para Deus, e Deus ele vai realizar essa nossa vontade, nosso desejo. Ele vai colocar exatamente pessoas no nosso caminho para que nós possamos falar do amor dele, para que nós possamos falar da volta de Cristo, quão grande foi o sacrifício de Cristo na cruz. Então, no meio dessa trajetória, Deus coloca a viúva de Serepta no meio do caminho de Elias. Bom, lembrando, ela está em Serepta. Serepta, eu andei pesquisando, fica próximo à região de Sidom. Algumas Bíblias falam que lá pertence a Sidom. Então, Sidom, a mesma região de Jezabel, da mesma região do pai dela, que também era rei naquela região. E eles adoravam o rei Baal. Perdão, os deuses dele, Baal. Né? Então, essa mulher estava ali, passando por dificuldades. Ela e seus 2 filhos, sem ter o que comer. Então, Elias ele chega naquele lugar. Elias chega naquele lugar e logo ele dá de cara com aquela mulher, catando gravetos, catando lenha, para poder fazer o que restava na cabeça dela de alimento, para poder dar para os filhos dela e para ela, que ela mesma fala que aquele momento ali, né, seria talvez a última refeição deles. E essa parte está lá, a partir do versículo 8 do capítulo 17, onde ela relata que para Elias fala assim, Elias vê ela e pede para ela, fala assim, ó,
que Deus tinha enviado ele lá e que era para ela fazer primeiro para ele o alimento, fazer um bolo para ele da farinha, porque ela fala assim, só tem farinha, um pouco de farinha na panela e azeite na botija. Então, eram poucos alimentos, eram poucas coisas no qual ela fala, só vai dar para eu e para meus filhos. E possivelmente é a última refeição, depois a gente vai deitar, vai morrer de fome ali. Só que Deus, ele conhece o nosso coração e ele sabe da nossa necessidade. Você pode morar no lugar onde não adora o Deus de Abraão. Você pode trabalhar onde não adora o Deus de Abraão. Você pode ir por lugares onde não adora o Deus de Abraão. Mas Deus, ele sabe do seu coração. Ele sabe que você, em quem você tem crido. Ele sabe em quem você tem se apegado, em quem você tem se achegado. E não era diferente com essa mulher. Só que a parte que eu quero abordar é a parte do versículo 13, do versículo 14, fala a respeito disso. Diz assim no 13: Então Elias disse: Não temas, vai, faz o que dissestes, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traz-no aqui, para depois farás depois para ti mesma e para teu filho. Então, porque assim diz o Senhor, no versículo 14, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então Elias, ele fala o que Deus pediu para falar. Deus estava garantindo o milagre. E o milagre acontece. Então ela faz primeiro para Elias, então ela recebe Elias na sua casa. E Elias fica ali por uns dias, ele fica ali hospedado. Então, lá no versículo, vou continuar aqui, o versículo 15, que diz assim, ela fez segundo a palavra de Elias, assim comerão ele, ela e a sua casa muitos dias, lembrando que ela só tinha um pouquinho, que segundo ela seria a última refeição. Segundo ela, seria a última refeição, que após aquela refeição, eles iam ficar ali quietos, esperando até a morte. Porque não tinha mais o que comer, não tinha onde recorrer. Era uma seca tremenda. Já se passava dias, se passava anos, e essa seca ali, por profecia do profeta Elias, no qual ele profetizou por causa do pecado do povo. Chegava mal às narinas do Senhor. Então no versículo 16 diz assim, da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Então, Deus falou com Elias, Elias profetizou. Não faltou a farinha, não faltou o azeite. Enquanto Elias estava lá, enquanto tinha seca, estava lá a comida, o azeite na botija e a farinha na panela. Então Deus fez um milagre. Então Deus, ele fez um milagre. Mas, às vezes eu me pergunto, quais são as experiências que nós temos tido com Deus? Qual experiência você tem tido com Deus? Qual experiência você tem tido com Deus? Ou você tem vivido de experiências de outras pessoas? Você fala até de Deus, mas você fala de experiências que você tem ouvido falar, mas que você mesmo não viveu. Por quê? Abra o seu coração hoje. Fala para Deus, Deus, eu quero viver as experiências com o Senhor. Eu quero ver e viver as experiências com o Senhor. Me faz enxergar, ouvir a tua voz. Me faz entender o quão profundo é o que o Senhor tem para falar comigo. E Deus, ele vai falar com você. Ele vai trazer experiências novas com você. Experiências profundas, experiências ricas, no qual a sua fé vai aumentar cada vez mais. E essa mulher não foi diferente. Deus então traz uma experiência nova para ela, que ela não tinha. Ela não tinha. Então, Deus, ele leva o profeta até a casa dela, para que possa abençoá-la. E ao mesmo tempo ela dá guarita para ele. Então o primeiro milagre que é feito nessa história. Então o primeiro milagre, qual é o milagre? Da multiplicação. Então a farinha se multiplicou, ela não acabou. O azeite também não. O azeite continuou. Só que muitas vezes na nossa vida, Deus, ele faz o milagre. Ele sempre tem feito o milagre.
nós não temos percebido, nós não temos enxergado os milagres que Deus tem feito na nossa vida. Talvez você fale assim, mas que milagre? Deus não faz milagre, nunca fez milagre para mim, eu não lembro. Lembra aquela vez que você foi pegar o ônibus e por algum motivo você arrebentou o chinelo? De repente alguém te parou na rua, por algum motivo você esqueceu alguma coisa em casa, você teve que voltar, você não pegou esse ônibus. É um milagre. Você sabe o que poderia ter acontecido nesse ônibus que você perdeu? Ou de repente você perdeu a hora, dormiu demais. Ou de repente você passa por uma rua, acabou passando por outra. Você ia fazer uma viagem, do nada você desistiu. E entre outras tantas coisas. Tantas coisas. Eu lembro que uma vez, isso foi em 2000, eu não lembro a data, mas foi por volta de 2005, 2006. Eu morava no Rio de Janeiro na época. Eu lembro que um dia eu estava indo fazer uma visita a uma igreja. Eu não era convertido, eu sou filho de crente, mas eu não era convertido, nem batizado eu era nessa época. E eu estava indo na igreja. Eu estava na calçada, na avenida muito movimentada. E eu sozinho indo, pensamento assim, voltado para Cristo totalmente, sabe? Quando você tá aquela vontade de ir para a igreja e, nossa, que legal. Eu estava um pouco atrasado, então eu tive que acelerar o passo. E no que eu estava indo, eu estava no sentido que eu estava indo, vi um carro, na mesma direção que eu estava indo. E ele, não sei o que aconteceu, que o motorista perdeu o controle, e esse carro ele veio sentido calçada, a minha direção. Só que foi um sustão, eu pulei, o carro passou muito perto de mim, coisa de 10 centímetros assim, e ele não bateu no muro, porque tinha um muro do lado, o muro da linha do trem, ele simplesmente jogou pro lado da esquerda, e ele conseguiu voltar o carro para a pista e ir embora. Mas foi um livramento que Deus me deu, eu creio que foi um livramento, eu poderia ter morrido, poderia ter conseguido um acidente, ter sequelas, mas Deus ele me guardou naquele dia. Então, quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente faz as coisas para Deus, Deus ele nos guarda, ele nos protege. Mais do que isso, ele tem um propósito na minha vida e na sua vida. E o diabo, o inimigo, ele não fica feliz com isso. Ele sempre vai levantar contra, vai levantar pessoas, levantar, criar circunstâncias, criar situações para nos parar. Mas Deus, ele é misericordioso, ele é fiel, ele nos livra, ele nos guarda de todos esses levantes. Então, aqui, Deus faz o primeiro milagre na vida dessa mulher e da sua família. Só que o tempo passa e um dos filhos dela adoece. A partir do versículo 17, continuando no versículo 17, fala assim: depois disso, adoeceu o filho da mulher da dona de casa, da dona da casa. E a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então o filho da mulher morre. O Elias na casa lá como visitante. Né? E esse filho da mulher morre. Então, ela fala assim para eles no versículo 18 do capítulo 17 de 1 Reis. Então disse a mulher Elias: que fiz eu ao homem de Deus? Vieste a mim para trazeres a memória a minha iniquidade e matares o meu filho? No 19 diz assim, eu li o 18, agora o 19. Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou nos braços dela e levou para cima, ao quarto onde ele mesmo hospedava, e o deitou em sua cama. No 20. Então clamou o Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu me hospedo afligistes, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa e deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Aí vamos chegar no versículo 24, onde eu li lá no início. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Então precisou de um milagre extraordinário para ela acreditar que ele era homem de Deus. Quer dizer que o primeiro milagre da multiplicação, da farinha, do azeite. E aí? Você tem dado ouvido à voz de Deus?
Você precisa de um milagre extraordinário para acreditar que Deus é na sua vida? Ou você vai ter que fazer igual essa mulher para acreditar que Deus é na sua vida? Então Deus ele foi ali para curar aquela mulher, para que ela visse que Deus era com ele, para que ela visse que Deus era com ele, que Deus era com Elias, que Deus era com ele e com a sua família. Então Deus primeiro multiplicou a farinha, depois ele trouxe salvação, ele trouxe ressurreição, vida. Ele trouxe vida, porque Deus é vida em abundância. Então, mas só que bastou, para ela acreditar em Deus, ela precisou primeiro ver um milagre extraordinário, sendo que Deus ele está nos mínimos detalhes. Os milagres só tá no dia a dia, é você acordar, é você levantar, é você respirar, é a sua casa tá com a despensa cheia, a sua casa está com a farinha na panela cheia, com o azeite na botija cheio, é você ver seus filhos bem estudando, é você ver seu pai, sua mãe, é você estar estudando, fazendo a faculdade. Isso são milagres que Deus faz na nossa vida no dia a dia, mas a gente não dá valor. Às vezes um curso que você tanto sonhava, Deus te deu esse curso. Mas muitas vezes a gente recebe, nem agradece, nem lembra. Às vezes, muitas vezes acha que a gente fez pelo nosso esforço, pela nossa força. Eu trabalhei, eu fiz o curso. Não, é Deus. Quem abriu a porta de emprego foi Deus. Quem colocou dentro do seu coração a vontade de fazer esse curso foi Deus. Então, a precisar de um milagre extraordinário para você acreditar que é Deus na sua vida? Então, toma uma decisão hoje. Toma uma decisão hoje. Não espere acontecer um milagre extraordinário. O milagre é agora. Esse vídeo chegando até você, é você entendendo que Deus está falando com você. E se hoje você passa por um momento de escassez, se a sua despensa está vazia, essa palavra também é para você. Hoje Deus ele entra na sua casa. E a farinha da sua panela não vai faltar. O azeite na botija vai se multiplicar. Deus ele vai enviar pessoas para te ajudar. Deus ele vai enviar Elias para te ajudar. Ele vai enviar os teus anjos para te ajudar. Então creia, Deus ele é fiel, Deus ele é onipotente, onisciente, ele é onipresente, ele sempre sabe de todas as coisas. O mundo não gira em torno de mim e de você. Não existe só o Deus do Isaías, não existe só o seu Deus. Existe o Deus de Abraão, eu creio no Deus de Abraão. Ele não vive exclusivamente para mim nem para você. Sabe por quê? Porque ele enviou o seu Filho amado Jesus Cristo, que morreu lá na cruz, uma morte dolorosa, sofrida, morreu pelos meus pecados e pelos seus pecados. E hoje Deus te chama ao arrependimento. Aceite Jesus. Aceite Jesus. Se arrependa porque ainda há tempo. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Jesus morreu na cruz, ele veio sem pecado, porque era necessário. Antes de Jesus, na lei de Moisés, se sacrificavam animais, eram pessoas específicas, sacerdotes, para poder perdoar os seus pecados, era necessário matar um animal. Para chegar lá no o sacrifício, o incenso, o cheiro, chegar na narina do Senhor. Se chegasse com um cheiro bom, ele aceitava. Então era necessário pessoas específicas para poder fazer esse sacrifício. Quando Jesus veio, ele se tornou esse animal, esse cordeiro, então ele não podia ter mácula nem pecado, então ele morreu. Foi necessário, foi doloroso, mas foi necessário para que eu e você, hoje nós somos considerados gentios, pessoas que nós cremos no mesmo Deus de Abraão, nós somos gentios, nós somos brasileiros, estamos longe de Israel, mas Deus ele nos amou primeiro, ele enviou o seu Filho amado para morrer por nós. Então ele morreu por mim e por você, para que você pudesse ter acesso a ele. Não adianta você orar, não adianta você falar com nenhum tipo de pessoa, o santo, ou Deus, para poder pedir pelos seus pecados. Só Jesus, ele é o nosso intercessor, o nosso advogado, nosso amigo fiel. Fala com Deus através de Jesus. Quando fores orar, entra no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, fala com seu pai em secreto, porque em secreto ele vai te ver e vai te recompensar. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Essa mensagem espero que você tenha recebido. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe.
É isso aí, um abraço para você. Agora são meia-noite, quase meia-noite e meia, no dia 21 de janeiro de 2023. Deixe o seu like para nos fortalecer. Ore por nós, estarei orando por você, porque você é o Brasil. Quando a gente ora pelo Brasil, pela nação brasileira, a gente ora por todos os brasileiros. E você é um brasileiro. Talvez você até de outro país, mas você está aqui. Então, que Deus venha te abençoar, que Deus venha te guardar, que Deus ele venha suprir as suas necessidades, que a sua despensa hoje pode estar vazia, mas se você crer, ainda hoje, ainda amanhã, você vai ter uma surpresa. Mas mais do que tudo, aceite Jesus dentro do seu coração, reconheça Ele publicamente, mostra para o mundo que você é servo do Senhor e você vai sentir a diferença. Mais do que tudo, essa terra é lá no céu, é a nossa salvação. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você, e você ceará com ele, Jesus. Amém? Um abraço para todos. Fique com Deus. Até a próxima.